Muito abençoada. Ficamos aí até tarde adorando o Senhor, orando com Ele, agradecendo a Ele pelas bênçãos que nós temos. A nossa mensagem de hoje está localizada em Romanos, capítulo 1, versículos do 18 até o 32. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, do 18 até o 32. Romanos 1 e 2 foi o nosso objeto de leitura dessa semana. Perfeito? Vamos começar a leitura. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, o glorificaram como não Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E por último, verso 32, embora conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele nos dê entendimento acerca dessa palavra. Senhor, chegamos no ápice do nosso culto, que é a exposição das Tuas Escrituras, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que em nome de Cristo Jesus, abra nossas mentes, Senhor, para compreendermos essa palavra. Abra os nossos corações, quebranta os nossos corações, para a gente ser capaz de ser transformado pela ministração da Tua palavra. Pode, Senhor, fogo santo descer do céu hoje. Pode a Tua glória, o Teu poder, circular no meio de nós hoje. Ó Deus, não permita que isso seja somente mais um culto de jovens, mas que seja o culto onde as pessoas sairão daqui transformadas, onde esses jovens e adolescentes sairão daqui mudados, Senhor. Que o Seu reino avance e o Senhor receba toda a glória para si e nos conforme à imagem do Teu Santo Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, o título da nossa ministração é O Juízo de Deus sobre a Degradação Humana.
Ultimamente, a questão do juízo de Deus, do castigo de Deus, e a parte da degradação humana, da depravação dos homens, têm sido muito esquecidas e muito relativizadas. Se você olhar para o juízo de Deus, as pessoas esqueceram que Deus ainda aplica juízo. As pessoas esqueceram que Deus ainda pode nos disciplinar. As pessoas esqueceram que Deus pode colocar juízo sobre alguém. E aí, a gente entra num problema. Por quê? Os crentes começam a pensar que Deus não estabelece juízo sobre eles, não disciplina eles. As pessoas começam a criar uma imagem de Deus para si, uma imagem semelhante a um velhinho gordo que despacha bênçãos do céu para crente caprichoso. E não é assim que funciona. Esse texto deixa claro que não é assim que funciona. Deus estabelece juízo. Deus age conforme a sua ira. E a parte da degradação humana também tem sido esquecida. Se você vê as pessoas do mundo, os ímpios, os gentios, quando você vai evangelizá-los, o que você mais vai escutar é o seguinte: eu tenho muitos pecados. Eu sei, eu sou pecador, a gente erra, né? A gente é falha, a gente é ser humano. Mas eu tenho muita coisa boa também. Eu dou cesta básica, eu respeito minha mãe e tal. Você vê que as pessoas não têm noção, perderam a noção do quanto elas são depravadas. Isso acontece no meio cristão também. Tem muito crente que esqueceu de Romanos capítulo 3, do 10 até o 19, que fala a respeito da situação do homem sem Jesus Cristo. Nós continuamos sendo homens depravados. Nós continuamos querendo buscar o mal por conta da nossa natureza pecaminosa. E se nós não estivermos amparados na graça de Jesus Cristo, se não estivermos amparados na nossa vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, a gente só vai fazer besteira. Mas infelizmente, alguns cristãos têm esquecido isso. Alguns cristãos esqueceram do que Romanos 3 diz. Que eles são ruins, que eles são maus, que os seus pés se apressam para fazer o mal, que eles buscam sangue. Isso é uma doutrina basilar da nossa fé. Nós somos depravados e totalmente dependentes de Jesus Cristo. Sem a graça de Deus e sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer bem nenhum. O texto, no verso 18, vai dizer o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu. Até aí. A ira de Deus, infelizmente, é o atributo dele mais esquecido. Deus já manifestou sua ira de diversas formas. Deus já manifestou sua ira por meio de um dilúvio, por meio de pragas, por meio de anjos que feriam pessoas e as matavam. Deus já manifestou seu juízo de diversas formas por conta da sua ira. A maior representação da ira de Deus foi quando ele derramou o juízo dele sobre seu Filho Jesus Cristo na cruz, quando ele se fez pecado por nós. A ira de Deus resulta em juízo. E nós não podemos nos esquecer disso. Deus tem um lugar onde ele vai derramar a sua ira eternamente sobre o diabo, sobre os seus anjos e sobre os filhos do diabo. Então a ira de Deus não é brincadeira. E nesse texto, a ira de Deus ela é levantada por conta de alguma coisa. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui no verso 18 nós temos um Deus irado e bravo. Tá? E essa ira ela é despertada contra a injustiça e a impiedade dos homens. Mas o que esses homens estão fazendo? Por que eles são ímpios? Por que eles são injustos? O que é que eles estão fazendo? Eles estão suprimindo a verdade de Deus pela injustiça. Aqui, o sentido dessa palavra, injustiça, é o sentido de um juiz injusto. Um juiz injusto. Quando é que um juiz é injusto? Quando ele sabe que o acusado é inocente e ainda assim ele o manda para a prisão. Da mesma forma é isso aqui. Esses homens sabem da verdade de Deus e ainda assim escolhem o erro. Eles estão suprimindo a verdade de Deus
pela injustiça. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar essas duas coisas. A gente vai ver qual que é a verdade de Deus, que o verso 18 está dizendo, e qual que é a injustiça, como que esses homens estão praticando a injustiça. Os versos 19, 20, 21, 22 e 23 vão trabalhar essas duas coisas. Vamos começar pela verdade de Deus. Olha aí o verso 19 e o verso 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Perceba que no comecinho do verso 20, vai dizer assim, ó, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, quais são esses atributos? Seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Essa aqui é a verdade de Deus. Na teologia, nós chamamos isso aqui de revelação natural. Deus se revela por meio da sua criação. É isso que esse versículo está dizendo. Deus revela seus atributos. Deus revela que Ele existe por meio da criação. A natureza testemunha de Deus. O sol, o pôr do sol, o nascimento do sol, a lua, a criação, nós como criação, damos testemunhas de Deus. Deus se revela por meio das coisas criadas. Deus se revela por meio das coisas criadas. Se você olhar ali em Romanos capítulo 2, versículo 15, lá vai dizer que a lei está gravada no coração, a lei de Moisés está gravada no coração daqueles que não conhecem a lei de Moisés. Por quê? Porque Deus se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio de sua criação. Deus se revela por meio da sua criação. Então os homens têm consciência de que existe alguém maior do que eles. Aqueles indígenas, bem no fundo de quintal da Amazônia, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca se enturmaram com a sociedade, eles sabem, eles têm um certo nível de conhecimento de que algo maior do que eles existe. E a lei de Deus está gravada no coração deles, como Romanos 2,15 diz. Ali, a gente tem o seguinte questionamento. Tá, mas se aqueles indígenas ali e tal, que nunca ouviram falar de Jesus, será que eles são salvos? Não. Não. Exatamente por isso. Porque a lei de Deus está gravada no coração deles. E essa lei, segundo Romanos capítulo 2, versículo 15, diz que a consciência deles o acusam. É como se eles desenvolvessem um senso de certo e errado. Quando aquelas sociedades antigas sacrificavam bebês, sacrificavam mulheres virgens para os seus deuses, eles sabiam que eles não podiam simplesmente matar um bebê ou matar uma virgem. Por quê? Por conta desse senso de certo e errado. Então eles inventaram todo um ritual. Não, tem que cantar uma música, tem que bater tambor, tem que ter uma estátua aqui, para aí sim a gente poder sacrificar sem a nossa consciência nos acusar. Compreende? E aí, a gente tem o seguinte. No fim do versículo 20, é mostrado que por conta disso tudo, os homens são indesculpáveis. Todos os homens da terra são indesculpáveis. Essa revelação de Deus na natureza, Deus se exibindo por meio da criação dele, torna o homem indesculpável. E a gente tem que prestar atenção aqui que essa revelação natural de Deus não é o suficiente para salvar o homem. O fato do homem ver Deus na natureza, reconhecer que Deus existe por meio da criação, não é o suficiente para salvá-lo. A única revelação de Deus que tem poder para salvar o homem é o Evangelho. É a revelação descrita no Evangelho. Deus sentiu misericórdia de nós pecadores e mandou seu único Filho, Jesus Cristo, unigênito, para morrer pelos nossos pecados, para pagar a nossa conta, para pagar o nosso débito com Deus. Essa é a única revelação que
que pode salvar o homem. Por isso que aquele indígena, aquele homem que está perdido, que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nem que Jesus existe, não sabe o que é cristianismo, não sabe o que é isso, é por isso que ele não é salvo. É por isso que ele não é salvo. É por isso que ele precisa escutar o Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque essas pessoas que morrem sem nunca ouvir de Jesus Cristo, o sangue delas será cobrado de nossas mãos. É por isso que nós precisamos ser missionários. Não abandonar toda a nossa vida como um chamado missionário, como o Arthur, por exemplo. Mas a gente tem que pregar o Evangelho. A gente tem que mostrar para as pessoas que Jesus existe. A gente tem que levar a real natureza das pessoas, tem que fazê-las reconhecerem que elas são pecadoras, que elas estão perdidas e que elas necessitam de um Salvador. A gente tem que fazer isso. Não necessariamente você precisa ir para outro estado, na fila do pão, indo para a padaria, indo para a escola, na faculdade, no seu trabalho, seja onde for. Você precisa pregar o Evangelho. Por conta dessas pessoas que não conhecem a Cristo. E mesmo não conhecendo a Cristo, não vão ser salvas pela sua ignorância. É até meio óbvio, se o homem pode ser salvo pela sua ignorância, se ele nunca chegou diante de Deus, nunca ouvi falar de Jesus, então não tenho culpa. Não, então entra aí para dentro do céu. É melhor a gente não evangelizar. Deixa todo mundo na ignorância, que aí todo mundo morre ignorante e todo mundo entra no céu. Agora a gente viu qual que é a verdade de Deus. Qual que é a verdade de Deus que os humanos tanto rejeitam, tanto suprimem? A revelação dele na natureza. Deus se revela para todos os humanos na natureza. Amém? Agora a gente vai ver como que os homens praticam a injustiça. Nós acabamos de ver a verdade de Deus e agora a gente vai tratar da injustiça do homem. Verso 21, 22 e 23. Porque, tendo conhecido a Deus como? Pela revelação natural. Deus se mostra por meio da criação, a gente já falou disso. Pela revelação natural, o homem conhece a Deus. Por quê? Tendo conhecido a Deus, o glorificaram como não Deus. Em outras traduções vai ser, não o glorificaram como Deus. O que esse texto está dizendo? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Esse é o fim principal do homem. Lá em Romanos capítulo 15, dos 5 a 6, vai dizer o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus é honrá-lo, é exaltá-lo, é reconhecer a obra dele. E isso é tudo que esses homens não fizeram. Esses homens olham para a natureza, eles sabem que Deus existe, eles veem Deus na natureza, eles sabem que algo maior do que eles existem e eles não o glorificam por isso. É por conta disso que a ira de Deus se acendeu no começo do texto. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. A gente acabou de ver que o homem, ele não glorificou a Deus. E agora ele vai para outro estágio. Ele vai glorificar a Deus da maneira errada. Ele vai glorificar a Deus da maneira errada. Olha o que o verso vai continuar dizendo. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Em outras traduções se perderam em seus raciocínios nulos. O que são esses raciocínios nulos? Paulo está dizendo que uma vez que o homem olha para a revelação natural de Deus, uma vez que o homem percebe Deus na criação e não glorifica, qualquer coisa que esse cara que não glorifica a Deus, qualquer coisa que ele pensar sobre Deus, qualquer coisa que ele fizer a respeito de Deus, qualquer coisa que ele fizer com essa revelação de Deus, é um raciocínio nulo. É inútil. É inútil. Não tem utilidade nenhuma. Se você pensar bem, as outras religiões, é um conglomerado de raciocínios nulos. Por quê? Pensa aqui comigo. Você tem os espíritas. Os espíritas, eles olham para a revelação de Deus. Eles olham para Deus se exibindo pela criação. E eles falam assim, eu acho que depois que eu morrer, eu vou reencarnar. É um raciocínio nulo. Os ateus olham para a revelação de Deus e eles falam,
considerando o jeito que Deus se exibe nesse universo lindo e majestoso, eu cheguei à conclusão de que ele não existe. É um raciocínio nulo. Todas as outras religiões, os adventistas, considerando a existência de Deus, a revelação de Deus pela sua criação, eu cheguei à brilhante conclusão de que eu não posso tomar café. Consegue perceber? É um raciocínio nulo. É um raciocínio nulo. Qualquer pessoa que, ao reconhecer a glória de Deus, ao ver a glória de Deus, tentar fazer qualquer coisa, vai cair em um raciocínio nulo. Sabe por quê? Sabe por quê? Você deve estar pensando, mas o cristianismo é uma religião também. Será que o cristianismo não é um raciocínio nulo? Não. Porque as outras religiões, elas partem da revelação natural de Deus, que é insuficiente para salvá-las. Por isso que eles estabelecem essas teologias, esses raciocínios, que não levam a lugar nenhum. O cristianismo não nasce da revelação de Deus na natureza. O cristianismo nasce da revelação de Deus que salva. O cristianismo nasce do evangelho. O cristianismo nasce do evangelho. O ponto central do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo nasce do evangelho e é por isso que ele não é um raciocínio nulo. É por isso que o cristianismo é correto. Porque enquanto essas outras religiões partem de um pressuposto, de uma revelação que não salva elas, o cristianismo parte da revelação que salva o homem. Por isso o cristianismo não é um raciocínio nulo. Agora eu quero que você pense comigo. A questão do raciocínio nulo, ela não se aplica somente aos gentios, aos ímpios. Cristãos podem ter raciocínios nulos também. Cristãos podem ter raciocínios nulos. Sabe o que é um raciocínio nulo no meio cristão? Quando o vaso começa a namorar com a vaza e ele fala assim, a gente vai casar mesmo, então não tem problema. Isso é um raciocínio nulo. Porque a palavra de Deus é bem clara. O casamento é o seguinte, você deixa teu pai e tua mãe, você se casa pela instituição legal, que é o Estado responsável por casar as pessoas, você se casa no civil, e depois você faz aquilo que você tanto quer fazer. Aí o cara olha para isso e ele fala, não, mas a gente já vai casar, então não tem problema. É um raciocínio nulo. É um raciocínio nulo. Você que tem dificuldade de liberar perdão, é um raciocínio nulo. Você tem a palavra de Deus dizendo explicitamente, o negócio é o seguinte, se vocês não perdoarem aqui na terra, o Deus de vocês lá do céu também não vai perdoar vocês, não. Na oração do Pai Nosso, o que é dito? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Perdoar os outros é a condição para ser perdoado. É um raciocínio nulo. Não liberar perdão é um raciocínio nulo. Ficar naquela de, não, mas eu não estou errado, então eu não preciso liberar perdão para ninguém. Ele que venha pedir desculpa para mim. É um raciocínio nulo. Quando tu briga com a tua mãe, desobedece a tua mãe, e ao invés de você ir lá e pedir desculpa para ela, porque a palavra de Deus te manda honrá-la, e você fica, não, se minha mãe quiser, ela vem pedir desculpa para mim. É um raciocínio nulo. Cristãos também têm raciocínios nulos. E nós precisamos viver à luz da palavra de Deus para evitar esses raciocínios. Nós precisamos nos deleitar na palavra de Deus para evitar esses raciocínios. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que a gente acredita. Se você não quer perdoar, se você quer fornicar, se você quiser fazer se você quiser pecar, cara, você não pode. Não pode. E é isso. Você vai ter que viver com isso. Porque a palavra de Deus não deixa. Nós temos que viver à luz da palavra de Deus. Vivam à luz da palavra de Deus. Continuando. E os seus corações insensatos se obscureceram. O coração endurecer, ficar com o coração duro, é uma consequência de um raciocínio nulo. Esses homens, após eles criarem para si uma imagem de Deus totalmente errônea, com as suas religiões, com as suas linhas de pensamento, eles acabam endurecendo o coração. Vou explicar para você. Evangelizar o bandista, adventista, ateu, é complicado pra caramba. Por quê? Eles têm um sisteminha deles fechado ali.
Eles têm a religiãozinha deles fechada ali. Não, quando eu morrer, se eu tiver muito pecado, eu vou voltar na outra vida para pagar. Não, mas isso aqui, Ellen White, não, mas Deus não existe e tal, não sei o quê. Eles têm um sisteminha fechado. E isso endurece o coração deles. Isso endurece o coração deles. Quando você tenta explicar, ele nem vai querer saber, porque ele já tem a crença dele. Quando eu morrer, tudo acaba, tudo desliga. Desligou o Windows, tirou da tomada, acabou. Então é mais difícil evangelizar essas pessoas por causa disso. E isso endurece o coração delas. Pelo fato deles terem essas crenças ali deles fechadinhos. Sabe quem tinha o coração extremamente duro? Faraó. Faraó. Moisés vinha, o negócio é o seguinte, você tem que liberar a galera aí pra gente adorar o nosso Deus. Não, não vai. Aí vem uma praga, vem outra, e o cara, não vai. Não vai. Ele jurava que a nação egípcia podia dar conta de Deus. Por conta do sisteminha dele fechado. Da religião dele fechada. Da crença errada dele. Um coração duro. Um coração tão duro que nem 10 pragas amoleceram esse coração. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Tais pessoas que vivem num raciocínio nulo, que agora têm seu coração endurecido, elas vão se tornar sábias segundo as suas próprias concupiscências. Vou explicar, calma aí. Você pega, por exemplo, diversas linhas teológicas, diversos raciocínios. Você pega, por exemplo, quem defende o aborto. O pessoal que defende o aborto. Eles se acham muito inteligentes. Não, porque o feto até 14 semanas de vida, ele não tem sistema nervoso, então pode matar de boa, porque ele não vai sentir dor. Ele jura que entende muito de biologia. Ele jura que é sábio, mas na verdade ele é um tolo. Ele é um tolo. Se você pegar aquela galerinha que fica insistindo que brinco, que tatuagem, essas coisas, cordão, é pecado, é um raciocínio nulo. Porque toda vez que vocês pedem, eles vão te citar uma bagatela de textos fora do contexto e vai ficar por isso mesmo. Juram que são inteligentes, mas são tolos. Juram que são sábios, mas são tolos. Se você pegar um ateu, ele jura que ele dá conta de contra-argumentar as 5 virgens de São Tomás de Aquino que provam filosoficamente que Deus existe. Ele jura que ele consegue provar que Deus não existe, velho. Ele jura. Ele é sábio, segundo ele mesmo, mas é um tolo. É um tolo. É um bobão. E é isso que aconteceu com essas pessoas. E nós também podemos nos tornar sábios segundo a nossa própria concupiscência. Eu não quero usar essa palavra porque é difícil, nem eu sei o significado dessa palavra. Mas nós também podemos nos tornar tolos. Nós podemos ser esses sábios que na verdade são tolos. Sabe quando a gente é sábio, mas na verdade a gente é tolo? Quando a gente inventa desculpa para o nosso pecado. Quando a gente inventa desculpa para o nosso pecado. Quando a gente quer muito pecar e a gente fala, não, mas eu vou pecar aqui, aí depois eu vou pedir perdão para Deus e vai ficar tudo bem, beleza. Você jura que você está certo, mas você está errado. Você é um tolo. Não, é porque a minha carne é fraca, eu não dou conta, eu sou meio mole, que não sei o quê. Você jura que essa sua desculpa esfarrapada funciona. Você é sábio, mas na verdade é tolo. Pegou a visão? É assim que você é sábio, mas na verdade é um tolo. Você fica inventando desculpa para o seu pecado. E aí no verso 23, a gente vai entrar no auge dessa injustiça dos homens. Verso 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esses seres humanos aqui fizeram algo que é horrível. É horrível. Eles olharam para a glória de Deus revelada por meio da criação dele
e reduziram ele a estátuas. Estátuas de homens, de quadrúpedes, de répteis. Isso aqui é um problema grande, e ele vai desencadear uma coisa que a gente vai ver já já. Se você pegar, por exemplo, a deusa Heket, que é da religião egípcia, ela é uma mulher com a cabeça de sapo. Que é isso? Os caras olharam para a revelação natural de Deus e falaram, esse Deus com certeza tem um corpo de uma mulher e uma cabeça de um sapo. Isso não existe. Eles reduziram a glória de Deus, do Deus invisível, do Todo-Poderoso, a uma imagem de um corpo humano com cabeça de bicho. Você consegue entender o problema disso? Isso aqui é o auge do problema. Isso aqui é o auge. Isso desencadeia a ira de Deus. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus estoura, acabou. Porque olha o que vai acontecer no verso 24. Por isso, por tudo isso, por esses homens olharem para a glória de Deus, reduzirem a glória de Deus à glória humana, criarem esses raciocínios nulos, endurecerem o coração, fazerem todas essas bobagens, por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Aqui Paulo diz que Deus olhou para todos esses homens que fizeram todas essas coisas, que ofenderam grotescamente a glória do Todo-Poderoso, e ele deixa esses homens fazer o que eles querem. Até parece que é meio estranho, né? Os caras já estão aprontando. Aí, em vez de Deus pegar e mandar uma praga, ou matar todo mundo, ou fazer alguma... Não, ele deixa os caras pecar. Vai lá, peca. Agora faz o que você quiser. Isso aqui nos mostra que se Deus entregou esses homens aos seus pecados, significa que antes ele estava segurando esses homens. Ele estava refreando a maldade desses homens. E é exatamente isso que Deus faz. Deus estava refreando o coração maligno desses homens. Ele estava segurando ali. Mas, quando esses homens chegam no auge, que é reduzir a glória dele para a glória humana, ele simplesmente solta o coração deles. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. E quando Deus solta essas pessoas, elas passam a praticar coisas abomináveis. E elas são caracterizadas de maneira muito ruim, muito horrível. Olha o que o texto vai dizer. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Quando Deus soltou esses homens, eles começaram a se afundar cada vez mais e mais e mais e mais no pecado. E geralmente, na grande maioria das vezes, isso resulta em impureza sexual, pecados sexuais. E é isso que o texto está dizendo. Quando Deus soltou o coração desses homens, eles foram atrás da impureza sexual, de pecar sexualmente, de cometer imoralidade sexual. Como é que isso funciona? Vamos ilustrar. Deixa eu ilustrar aqui. Presta atenção. Vamos dizer que você é um cara, um bêbado, um alcoólatra. Você sai todo dia de sua casa, entra no teu carro, vai pro bar beber, fica embriagado, aí tu entra no teu carro de novo e volta pra tua casa. Só que tu mora numa ladeira. A rua da tua casa é uma ladeira. Quando tu chega no alto da rua, pra descer a rua, você tá bêbado. O que Deus faz? Ele entra na porta do passageiro, ele senta do teu lado, bota o cinto em tu, puxa o freio de mão pra tu descer devagarzinho a rua. Aí ele deixa você na sua casa e ele avisa, amanhã não beba de novo. E amanhã você faz o quê? Bebe de novo. E aí você vai vivendo nesse ciclo vicioso. Todo dia você chega na ladeira da tua casa, Deus entra dentro do carro, puxa o freio de mão pra tu descer a rua devagarzinho, pra tu não se machucar, e ele avisa, não faz isso de novo, não faz isso de novo, não faz isso. E você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Até que chega um momento que você vai estar na ladeira da tua casa e Deus não vai entrar dentro do carro. Ele não vai segurar o freio de mão. Tu vai descer aquela rua em alta velocidade e vai bater de frente com um poste. Mas isso não vai ser suficiente para te matar.
vai estar bêbado, tu bater no poste, tu vai dar ré no teu carro, vai para tua casa, no outro dia tu vai entrar no carro de novo, vai descer a rua de novo, vai bater de novo, e a cada vez que o teu carro bate nesse poste, mais fácil fica para tu morrer, mais aumenta o risco de tu morrer. Até que vai chegar um momento que o carro vai estar tão degradado, tão estragado, que tu vai bater nesse poste e o poste vai te alcançar lá no banco do motorista. E tu vai morrer. É exatamente isso aqui o que aconteceu com esses homens. E é exatamente desse jeito aqui que nós fazemos. A gente peca com imoralidade. A gente insiste em entrar naquele site que não é para entrar. A gente insiste em se satisfazer sexualmente sozinhos. Nós insistimos em desobedecer os nossos pais. Nós insistimos em sermos maus com as pessoas. E toda vez que a gente faz isso, Deus avisa: para com isso. Para com isso. Para com isso. Refreando a nossa maldade e nos avisando. Até que chega um momento que Deus vira pra gente e fala assim: o que você quer? Você quer pecar? Vai lá. Faz. Tá livre. Faz o que tu quiser. E aí a gente começa a se afundar, e se afundar, e se afundar, cada vez mais no pecado. Quando Deus larga o homem no seu pecado, quando Deus resolve estabelecer esse juízo sobre nós, aquela pornografia que a gente assistia esporadicamente, de vez em quando, vira um vício. É todo dia. Todo dia. Todo dia. E a gente vai se afundando, a gente vai ver que os homens aqui do texto vão se afundando cada vez mais. E da mesma coisa acontece com a gente. Nós começamos a entrar naquele site e procurar as camadas mais profundas de vídeos imorais, até que chega um momento que a gente está vendo coisa criminosa. E aí tem que ir para a cadeia. Aquela masturbação que era esporádica, era de vez em quando. Agora tu não consegue dormir se tu não praticar ela. Tu não consegue viver se tu não praticar ela 2 vezes, 3 vezes no dia. Porque Deus deixou. Vai lá e faz. Tu não quer? Vai lá e faz. Aquela mentira, aquela desobediência. Antes você só desobedecia sua mãe. Agora que Deus deixou você ofende, você xinga, você grita, você sai zangado de casa. É ou não é? Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Isso aqui a gente já viu. Os homens reconheceram a glória de Deus e não glorificaram. Abandonaram eles para servir as coisas criadas por Deus e não Deus em si. Vamos para o verso 26 e para o verso 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Agora que esses homens estão livres para fazer o que querem, a gente vai entrar naquele problema que eles começam a se afundar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E no pecado sexual, isso é representado pela homossexualidade. Eles começaram a pecar de maneira sexual, só que com suas mulheres. Depois, não tinha mais graça. Tinha que piorar. Nada é tão ruim que pode piorar. Então as mulheres deixaram os homens para se relacionar com outras mulheres. E os homens, olha a profundidade disso aqui. O texto diz que os homens, eles se inflamaram por outros homens. O que é isso aqui? Todo homem casado ou pelo menos deve ser, inflamado pela sua mulher. Agora, imagine essa inflamação desse homem por outro homem. Essa é a situação aqui. Essa é a situação aqui. As mulheres passaram a se relacionar com mulheres e os homens
com os homens. E o texto diz que eles começaram a cometer atos indecentes. E aqui envolvem orgias, prostituição em forma de culto, pedofilia, e por aí vai. E o texto termina dizendo: e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Muito provavelmente isso aqui foram doenças. Se você reparar bem, quando o vírus do HIV ele se alastrou antes do ano 2000, os mais afetados foram os casais homossexuais, porque eles não utilizavam proteção nenhuma. Então foi mais fácil a propagação do vírus. Muito provavelmente foi algo desse tipo que aconteceu aqui com esses homens e mulheres. Eles receberam o castigo em si mesmos. Doenças, feridas, problemas na alma e por aí vai. Agora o verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só isso aqui. O texto está dizendo que esses homens tinham conhecimento de Deus. Ou seja, isso aqui, eles não estão fazendo isso aqui por ignorância. Eles não estão fazendo isso aqui porque eles são desculpáveis. Não, isso aqui é rebeldia. O termo aqui, reprovável, ele quer dizer que não passou no teste. Estes homens tiveram seus pensamentos testados por Deus e não passaram no teste. Então Deus abandonou esses homens e eles adotaram práticas reprováveis. Começaram a praticar o que não convém. E aí, eles desenvolveram algumas características. Olha o verso 29, 30 e 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela vida, implacáveis. Essas são as características desses homens que tiveram os pensamentos reprovados por Deus. Aí eu vou te perguntar, são essas as características que tu quer para ti? É isso aqui que você quer ser? Um homem mau, ganancioso, depravado, invejoso, homicida, rival, enganoso, malicioso. É isso aqui que você quer ser? Tu insiste tanto no teu pecado porque tu quer ser isso aqui? Tu quer deixar de ser caracterizado como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, para ser isso aqui? Por último, no verso 32. No verso 32 vai dizer assim: embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. No verso 32, chega ao fundo do poço. Por quê? Agora, além desses homens praticarem todo tipo de maldade, todo tipo de injustiça, agora que desses homens praticarem todo tipo de depravação, eles começam a aprovar os outros que praticam também. Eles veem outros homens praticando essas perversões sexuais. Eles veem outros homens sendo insensatos, desleais, sem amor pela família, gananciosos, maldosos, e eles incentivam esses homens. E aqui eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes nós incentivamos o pecado dos outros. Nós cristãos muitas vezes incentivamos os pecados alheios. Sabe quando tu tá lá na tua escola e aquele teu amiguinho chega e te mostra um videozinho de uma mulher pelada e tal, e ao invés de você repreender ele, ó, maluco, o negócio é o seguinte, eu sou crente, se você mostrar isso aqui de novo, você vai engolir seu celular. Ao invés de você falar isso, você dá aquele risinho. Eu não gosto disso não. E dá aquele risinho amarelo. Quando você não repreende esse cara, você está aprovando o pecado dele. Sabe quando é que a gente aprova o pecado dos outros? Quando a gente está lá no nosso serviço, e aqueles os peão, eles vêm contar aquelas piadinhas velha imoral, falar mal das esposas, e a gente não repreende. Olha, mano, o negócio é o seguinte, eu sou crente, não gosto desse tipo de piada, e eu amo muito a minha esposa.
Ou então teus amigos começam a falar mal da mãe deles. Mano, o bagulho é o seguinte, sou crente e eu amo muito a minha mãe. Gosto muito dessas conversas aí não. Mas ao invés de fazer isso, os caras tá lá, tagarelando, e você tá aqui. Pois é, né? Mulher é fogo, mãe é fogo, velho. Mãe é difícil mesmo. E tá provando o pecado alheio. Não pode. Não pode. Isso aqui não te causa nenhum temor. Isso aqui não te causa medo. Esse juízo de Deus não te causa medo. Tudo isso aqui está acontecendo porque Deus deixou você fazer o que você quer. Tudo isso está acontecendo porque Deus olhou para a gente e falou assim: vai lá e faz o que tu quer. Tu não tem medo, isso aqui não te causa nenhum temor de Deus te deixar livre para fazer aquilo que tu tanto deseja. De Deus te liberar para não cumprir a vontade dele, para fazer o que tu quer. Tu não sente medo disso, isso não te assusta. Olha onde esses homens chegaram. Olha onde esses homens chegaram. Olha a perversão que aconteceu depois disso. Olha o tanto que eles se afundaram no pecado. Olha os vícios que foram gerados a partir disso. Olha os problemas na alma que foram gerados a partir disso. É isso que tu quer? Que Deus te deixe livre para tu sair da igreja e viver no mundo? É isso que tu quer? Desobedecer a tua mãe e não sentir nenhum temor por causa disso mais? Desobedecer a tua mãe e isso não te deixar triste? É isso que tu quer? Tu quer ser livre? Tu quer ser livre para essas coisas aqui acontecerem contigo? Não pode, velho. Isso aqui tem que te causar algum temor. Isso aqui não é brincadeira. A pior coisa que pode acontecer pra gente, a pior coisa que pode acontecer para um cristão, é Deus liberar o cristão para o cristão fazer o que ele quer. É a pior coisa que pode acontecer com a gente. Por isso que Jesus nos chama para tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. Porque Jesus sabe, se a gente tentar seguir ele do jeito que a gente quer, a gente não vai conseguir, só vai ofender. Por isso que ele via pra gente falar o negócio seguinte: você vai negar tudo aquilo que você acredita, todas essas crenças erradas, você vai negar, você vai tomar esse sofrimento que eu também sofri, e aí sim você vai vir atrás de mim, porque eu sei o melhor pra você, eu sei o caminho que você deve andar, eu sei o que você deve fazer, eu sei como você deve me seguir. Você não sabe. Se eu deixar você para fazer... As pessoas insistem em dizer que esse chamado de Cristo é uma prisão. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que me negar as minhas vontades. As pessoas insistem em tratar isso como uma prisão. Isso é uma bênção. Jesus nos pedir para a gente não fazer o que a gente quer, e sim o que Ele quer, é uma bênção, não é um aprisionamento. É uma demonstração de amor. Jesus não quer que você seja o escravinho particular dele. Jesus não quer que você seja o preso favorito dele. Jesus não quer te trancar no porão da casa dele. Jesus te ama. Por isso que ele está falando: eu não quero que você faça o que você quer. Eu quero que você faça o que eu quero, porque eu sei o que é melhor para você. Faz o que tu quer não, brother. Faz o que tu quer não. Vive a vontade de Deus, velho. Talvez você se sinta assim. Talvez você... Poxa, cara, eu acho que Deus me abandonou. Deus soltou o freio de mão. Eu tô pecando de maneira desastrosa. Eu tô pecando. E eu tô pecando escondido. Ninguém sabe que eu tô pecando, mas eu tô pecando e tô pecando feio. Eu tô aqui cantando... Eu tô aqui tocando, tô aqui pregando, servindo, tirando foto, mas na minha vida particular, cara, eu tô desenfreado. Na minha vida particular, eu tô acabado. Eu tô pecando e tô pecando com gosto mesmo. Tô pecando com vontade mesmo. Talvez você se encontre nessa situação. Deus colocou o juízo do abandono em mim. Deus colocou o juízo do abandono em mim. Deus me deixou livre. E agora eu estou perdido, eu não sei o que eu faço.
Como é que eu me livro disso? Para onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Salmo 81, do 6 ao 16. E aí a gente vai concluir essa ministração aqui. Salmo 81, versículo 6 até o 16. Ele diz: tirei o peso, Deus dizendo, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões eu lhe respondi. Eu o pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei você da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus mandamentos, os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria. Esse salmo, ele começa dizendo que Deus salvou Israel. Israel tinha problema, Israel tinha BO, e Deus salvou Israel da mesma forma com a gente. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Nossos pecados não cabem nesse mundo. Nós íamos para o inferno, velho. Nós íamos pagar eternamente pelos nossos pecados. Quantas mentiras a gente contou? Quantas vezes desobedecemos nossos pais? Quantas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão? Quantos mandamentos a gente já desobedeceu? A palavra de Deus diz que quando a gente desobedece um mandamento, é como se a gente tivesse desobedecido todos os outros. Essa era a nossa situação. E assim como Deus ia até Israel quando Israel estava com problema, Deus veio até nós. Um pregador, evangelista, alguém te convidou para a igreja, alguém falou de Jesus para você, e você percebeu, caramba, eu sou pecador, eu estou indo para o inferno. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. E naquele momento a tua dívida foi paga. É isso que Deus fez com Israel, é isso que Deus fez conosco. E após isso, ele deu advertências para Israel. Israel, o negócio é o seguinte: não tomem outros deuses diante de mim. Israel, me obedece. Israel, segue o que eu falo. Da mesma forma, não é conosco? A gente não se enxerga nesse salmo? Deus nos salvando, Deus nos dando a maior bênção, que é a conversão. E aí depois ele fala: ó filho, como eu realizei esse ato sobrenatural sobre você, eu só vou te pedir uma coisa. Não assiste pornografia não, velho. Como eu te salvei, como eu te busquei no lodo do pecado, não se masturba não. Cai com a tua namorada não. Obedece tua mãe, velho. E a gente faz o quê? A gente faz igual Israel. A gente peca, a gente peca, a gente peca, a gente peca. E assim como Deus pode fazer conosco, ele fez com Israel. O texto diz que Deus simplesmente deixou Israel para viver. Largou Israel de mão. Mas tem uma solução para isso. Eis aqui a solução, verso 13, Salmo 81, verso 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Deus está dizendo: Israel, eu larguei você, mas se você ouvisse, se você clamasse por mim, eu subjugaria todos os seus inimigos. Eu derrotaria todos aqueles que te afligem. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Se você sente que está nesse juízo,
que Deus colocou esse juízo sobre você, deixou você livre para fazer o que você quiser. É isso que Ele está dizendo para você hoje. Se você clamar por mim, se você for atrás de mim, se você seguir os meus caminhos, eu vou voltar a mão contra os seus pecados, eu vou te livrar dos seus pecados, eu vou voltar a mão, expulsar, retirar da sua vida qualquer demônio que esteja te afligindo, te levando a pecar. Eu vou te salvar. É isso que Ele está falando para você. É isso que Ele está falando para você. Clame a Deus. Clame a Deus. Não viva nisso. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. Além de te trazer de volta, além de subjugar os seus pecados, subjugar suas dores, subjugar os seus demônios. Sabe o que Deus vai fazer com você? Além de te livrar do charco do pecado. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. É isso que Deus vai falar com você. Deus vai te oferecer um banquete depois de tirar você desse charco. Deus vai te oferecer um banquete de oração, de leitura da palavra. Isso vai te satisfazer mais do que qualquer pecado. Isso vai te satisfazer mais do que qualquer pecado. Deus vai te servir um banquete. Deus vai consertar você, vai sarar você, vai cuidar de você. Ele não vai simplesmente tirar você da sujeira e largar você lá. Não, Ele vai ligar uma mangueira, vai apontar para você, vai passar um sabonete, vai passar um sabão, vai te limpar da sua sujeira, vai te limpar de todos os seus pecados. Não vale a pena viver longe de Deus. Eu te convido a ficar de joelhos. Vamos ficar de joelhos. Todo mundo se ajoelha. E vamos orar a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Fique de joelhos agora no seu lugar. Fique de joelhos agora no seu lugar. Eu não quero te expor nem nada do tipo. Eu só quero te dizer, se você está nessa situação, Deus me liberou para fazer o que eu quero e eu só estou pecando. Se você se encontra nessa situação, ore a Deus. Ore a Deus. Peça para que Deus retire de você esse juízo. Peça para que Deus te salve como Ele te salvou Israel. Diferentemente dos ímpios que nós vimos aqui, nós somos filhos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós não somos como aqueles ímpios que estão fadados a viver nesse abandono de Deus para sempre. Não, o abandono de Deus para nós é temporário. Porque Jesus Cristo está lá no céu, advogando em favor de nós. Quando Deus aplicou esse juízo sobre nós, quando Ele resolveu, eu vou pegar aquele pecador, Jesus Cristo falou, Pai, ele não, eu comprei ele, aquele ali eu paguei o preço, aquele ali está lavado. Jesus Cristo advoga por você, Jesus Cristo defende você diante da ira de Deus. Peça isso para Ele. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Ore a Deus, ore a Deus. Fale tudo para Ele, confesse seus pecados, peça para que Ele volte a se relacionar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por todos esses jovens e adolescentes, Senhor. Estes jovens que o Senhor, muito possivelmente, abandonou-os para viver segundo a vontade do coração maligno deles. Senhor, eu te imploro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu imploro ao Senhor que retire desses jovens os teus juízos, Senhor. Eu suplico ao Senhor que renove o coração desses jovens. Restaure neles um espírito quebrantado, um coração puro, Senhor.
Que esses jovens voltem àquela aproximação, àquele primeiro amor. Senhor, não permita que eles continuem vivendo em seus pecados, Senhor. Traz eles de volta para a glória. Traz eles de volta para aquele desejo pela eternidade. Traz eles de volta para aquela relação tão pura, Senhor. Peça isso a Deus. Lembre-se da relação que você tinha com Ele. Lembra quando você chorava em oração. Lembra quando Ele te abençoava. Peça para Ele para que você volte a viver isso. Peça a Ele: Senhor, eu quero voltar a chorar nos Teus pés. Senhor, eu quero voltar a me relacionar com o Senhor. Eu quero sentir aquele fogo que queimava dentro de mim. Eu quero sentir aquele primeiro amor que me fazia desejar o Senhor acima de todas as coisas. Diga para Ele: Senhor, eu estou te subjugando. Senhor, ao invés de orar, eu estou vendo série. Senhor, ao invés de obedecer a minha mãe, eu estou em contenda com ela. Senhor, ao invés de pregar Tua palavra para os meus amigos, para os meus colegas de escola, do trabalho, eu na verdade estou apoiando o pecado deles, Senhor. Eu vejo eles pecando e eu peco junto. Mas Senhor, eu quero mudar hoje. Senhor, eu quero que a partir de hoje esteja diferente. Peça isso para Ele. Peça isso para Ele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos esses adolescentes. Que essa palavra não tenha sido somente uma palavra, mas tenha sido uma transformação de vida, de caráter. Senhor, eu lhe peço que eles não esqueçam disso. Que eles não esqueçam que o Senhor ainda se relaciona e ainda restaura eles, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Penetre Tua palavra no nosso coração. Que haja mudança, Senhor. Teu reino avance, Senhor, receba toda a glória para si. E nos conforme a imagem do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém.